Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso curso de programação Python. Esse é o vídeo de resolução de exercício do site Advent of Code, especificamente do dia 2 de dezembro do ano de 2021. Nós vamos continuar com a navegação do submarino. No dia 1º, nós tivemos esse submarino navegando no oceano e registrando a profundidade à medida que ele navegava. E nós contamos quantas vezes houve um incremento dessa profundidade. Na segunda parte do primeiro dia, nós também contamos, só que em blocos de 3. Tivemos o mesmo conjunto de dados como entrada e utilizamos conjuntos de 3 de cada registro para poder fazer a verificação e submeter no site. Ganhamos 2 estrelinhas para o primeiro dia. No segundo dia, como entrada de dados, nós temos alguns comandos que vão indicar para a gente se esse submarino estava deslocando, ok, para frente, e descendo ou subindo, aumentando ou diminuindo sua profundidade. Vamos ver aqui no Jupyter Lab a nossa definição aqui, uma definição básica do site Advent of Code, uma descrição básica para vocês poderem entender o que é o site Advent of Code. Temos aqui o link do dia de hoje, o link do nosso problema, e o nosso problema descrito aqui em seguida. Nós vamos receber esses comandos para frente, para baixo, para cima. Para frente, nós vamos aumentar a posição horizontal ou deslocamento desse submarino. Para baixo, nós vamos aumentar a profundidade, porque vai ser em relação à superfície do oceano. E para cima, nós vamos diminuir a profundidade, que vai ser em relação à superfície do oceano. Então, à medida que ele sobe para a superfície, ele fica menos profundo, ok? Muito bem. Ao final, nós vamos multiplicar a nossa posição horizontal, o nosso deslocamento, pela profundidade, e esse vai ser o dado que nós vamos submeter no site Advent of Code. Primeiramente, vamos importar aqui do sistema operacional alguns comandos, alguns métodos para que a gente possa utilizar, e nós vamos utilizar o método environ para setar a nossa seção com a mesma seção do site Advent of Code, para que nós possamos, em seguida, do nosso pacote de dados do site Advent of Code, que já está instalado na nossa máquina, pegar o método getData. E esse método getData é o que vai receber para a gente os nossos dados para serem processados. Então, ao executar essa linha, nós temos aqui o nosso comando, os nossos comandos, que é uma grande cadeia de caractere com todos os comandos separados por salto de linha, esse /n, e vamos transformar, então, esse grande conjunto de caracteres em uma lista, para que nós possamos, então, executar os nossos comandos, o nosso processamento sobre essa lista. Então, aqui nós vamos apresentar somente os 10 primeiros itens da nossa lista, são 1000 itens para a gente poder processar, e cada um deles vai ter um comando e uma unidade. Lembrando que forward é para frente, nós vamos adicionar 2 ao nosso deslocamento, down é 9, nós vamos aumentar ou incrementar a nossa profundidade, e up, nós vamos decrementar ou diminuir da nossa profundidade essa quantidade de itens, esse item aqui numérico, essas unidades da nossa profundidade. E, ao final, multiplicarmos o deslocamento pela profundidade. O primeiro item da minha lista, então, eu vou transformar ele em uma outra lista com 2 itens. Então, vai ser uma lista dentro da minha lista, listas aninhadas. Então, eu vou percorrer todas essas meus itens da lista, transformar cada um deles em uma nova lista com 2 itens, pegar a primeira parte dessa minha lista como comando e a segunda parte contando o valor ou as unidades que eu vou ter que incrementar ou decrementar das minhas variáveis, ok? Então, aqui, de uma programação procedural, declarativa, né? Eu estou utilizando o que eu conheço da linguagem Python, que você pode, inclusive, utilizar o equivalente em outras linguagens para poder fazer também esse mesmo processamento, que vai dar certinho. Depois nós vamos fazer de uma forma mais própria do Python para a gente ver a diferença e poder ver como o Python pode fazer de diversas formas. Isso não é a única forma que é possível para você resolver esse problema. Você pode utilizar várias formas no Python, do seu conhecimento, à medida que você vai avançando, para poder fazer. Nós estamos apresentando algumas formas aqui, só a título didático, para que a gente possa aprender um pouco mais. Ok? Então, eu criei 2 variáveis, a minha profundidade e o meu deslocamento, zerando, colocando 0, atribuindo 0 a cada uma delas. Vou fazer um loop de repetição em cada um dos elementos que estão nessa minha lista. Em seguida, eu vou fazer um split de cada um desses itens para que ele seja dividido em 2 itens diferentes em uma outra lista, ok? Tal qual foi feito aqui, ó, o comando e a unidade.
Então, aqui eu estou falando que o meu comando é o primeiro item da lista, ok? Do meu primeiro item é o 0. E o meu valor, ou minha unidade que eu vou incrementar ou decrementar, é o item de número 2, o item cujo índice é 1. Então, aqui, ao fazer isso, eu vou perguntar se meu comando é forward. Se for para frente, eu vou acrescentar ao deslocamento esse valor informado. Se for down, eu vou incrementar a minha profundidade, porque é a profundidade em relação à superfície do oceano. Para baixo, ele aumenta a profundidade. Então, restou aqui o up. Então, a profundidade vai ser a profundidade menos aquele valor, ok? Então, executando aqui, eu tenho o meu deslocamento, tenho a minha profundidade final, após ele processar os 1000 elementos, e eu tenho aqui o resultado do meu deslocamento vezes a profundidade, que dá esse número gigante aqui. Vamos copiar, vamos lá no site Advent of Code, e vamos submeter, então, o nosso resultado aqui para ver se ele está correto. Ao submeter o resultado, ele vai dizer que isso é uma resposta correta e ganhou uma nova estrelinha, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer a segunda parte desse quebra-cabeças. Mas antes, porém, vamos ver aqui como nós podemos fazer isso aqui. Nós vamos, então, colocar a nossa lista com todos esses elementos já separados, fazendo efetivamente uma lista aninhada, lista sobre lista, ok? Uma lista dentro de outra lista. Nós temos aqui, então, uma lista aninhada. E nós vamos, então, percorrer todos esses elementos, tranquilo? Para que nós possamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que com menos comandos, em poucas linhas também. Então, aqui, só para você verificar o que nós fizemos, esse comando aqui, mapInt, para cada um item na minha lista de comando forward, eu estou falando para ele o seguinte, para que ele faça o somatório para mim de tudo o que for o comando forward. Eu sei que o comando forward sempre vai incrementar, então eu estou falando para ele que ele percorra para mim essa minha lista, que tem listas, né, aninhadas, e para cada uma dessas listas aninhadas onde o comando for forward, ele vai acrescentar para mim, ok? Dentro dessa lista o número e depois vai somar. Então, ele fez exatamente isso aqui com o comando forward. Ele pegou todas as unidades, todos os valores que eu tenho que incrementar no meu forward e somou todos eles. E ele faz da mesma forma para o up, que ele está, no caso, somando, e para o down. Tranquilo? Então, executando aqui esse comando, ele traz para mim esses resultados. Então, como eu chego ao resultado final? Eu vou multiplicar o valor da forward pela diferença de 1991 por 961. Então, o resultado aqui vai ser exatamente o valor, esses valores, para que eu possa multiplicar, então, o valor do deslocamento pela diferença das profundidades, o que foi up e o que foi down. Então, aqui ele chega para mim com o mesmo resultado. Tranquilo? Que foi o mesmo resultado aqui, 2.070.000 e 300. 2.070.000 e 300. Eu posso ainda, ao invés de atribuir um resultado e pegar cada um desses itens dessa nova lista, que é a somatória de todos os valores, de todos os comandos, em vez de fazer assim, eu posso fazer de uma forma direta. Eu posso simplesmente somar, então, todo que é forward, multiplicar pela diferença entre a profundidade aqui, que foi o up e down, e que ele vai trazer para mim o mesmo resultado, ok? Então, são formas distintas, diferentes de fazer, de resolver o mesmo problema. Isso aqui não engloba várias outras formas óbvias, né, que você pode encontrar de resolver esse problema. São apenas algumas formas que eu encontrei e que eu fiz para que a gente pudesse entender um pouco da linguagem Python e poder treinar um pouco. Eu recomendo fortemente que você reproduza esses comandos no seu ambiente de programação, faça alguns testes, teste e tente diferente, para que você possa assimilar bem os comandos e entender o que cada um desses comandos estão fazendo, ok? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificações quando nós publicarmos novos vídeos. Valeu por ter assistido até aqui, obrigado e fique com Deus.